Prosseguindo nossa reflexão, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é isso? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bem, este texto, como disse, eu usei inúmeras vezes e provavelmente você já escutou alguém usando para dizer que a intercessão dos santos, a intercessão de Maria Santíssima, ela não resiste o texto bíblico, que veementemente condena tal prática, uma vez que Jesus Cristo é o único mediador. Se Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, logo, é um crime pedir aos santos que intercedam por nós, que sejam mediadores. Conclusões básicas e lógicas. Há contradição na mediação dos santos quando Jesus Cristo é o único mediador? Obviamente, devemos saber em que sentido Jesus Cristo é o único mediador e em que sentido Maria Santíssima é mediadora, é medianeira, em que sentido os santos e santas são mediadores, são medianeiros. É necessário. Mediador significa intermediário. E esta função, ela varia de acordo com a finalidade exercida. Por exemplo, uma pessoa pode ser mediador ou intermediário para reconciliar duas pessoas. Talvez você já tenha sido um mediador, um intermediário, e literalmente um árbitro entre duas pessoas que estavam em desavença, que estavam em contenda. Então, uma pessoa pode ser mediador ou intermediário para reconciliar duas pessoas. Mas também pode ser um mediador ou um intermediário para transmitir uma mensagem de uma pessoa para outra. Quantas vezes eu já fiz isso? Levei mensagens importantes. Não vamos ser aqui garotinho de recado, não é isso. Não é isso que se trata. Mas o mediador, ele pode entrar aqui nesta situação, como transmissor de uma mensagem de uma pessoa para outra. Também é ser mediador, também é ser intermediário. O mediador, ele pode julgar uma questão entre pessoas ou grupos. Agora, há poucos dias, eu vivi uma situação, inclusive isso está na internet. Eu estava ali numa loja de ração, eu e a minha filha, e aconteceu uma briga de duas meninas lá na rua.
E o pessoal filmando aquilo. E quando eu vi aquele barulho, eu estava próximo lá. E eu ainda demorei muito. Eram duas meninas, duas adolescentes, pegando no cabelo e dando. Eu me meti no meio das duas e arranquei. Eu fui ali um mediador, fui um intermediário. Eu não restabeleci a paz, mas eu me tornei ali um mediador em favor, inclusive, de uma das meninas que estava levando ao pior. Eu a defendi. Nós temos estes exemplos dentro da Bíblia. O próprio Davi, ele vai dizer, veio um urso, veio um leão, e eu matei para defender a minha ovelha. Ele foi um mediador, ele foi um intermediário. Voltando a esse caso que eu contei para vocês, aí quando foi à noite eu fui ao mercado, e lá chegando um rapaz que trabalha lá me chamou e disse assim, o senhor se meteu numa briga hoje, não foi? O senhor apartou uma briga? Eu disse, foi. Eu disse, você estava lá? Ele disse, não, é que está na internet. Eu disse, você tem isso? Ele me deu a filmagem, inclusive mandou para o meu celular, deu o meu número para ele, mandou para o celular. Eu apareço lá. Tá bom? Então, uma pessoa pode ser mediadora ou intermediário, para julgar uma questão entre pessoas ou grupo. Ela também pode servir de mediador ou de intermediário para pedir uma coisa em nome de outro. Também na Bíblia vemos esses exemplos. Um desses que me vem agora, você lembra quando aquele irmão de Salomão, ele queria ficar com a moça que aqueceu o rei Davi na sua velhice. Ele queria casar com ela, tê-la como mulher. Né? E o que foi que ele fez? Ele foi com Betseba para que ela falasse com Salomão. E houve ali uma situação desagradável. Salomão irritou-se e disse, você está querendo o quê? Só falta querer o trono agora? Então, o mediador, ele se estabelece também aqui, quando ele pede algo para alguém. Tudo isso e muito mais, nisso e em muito mais se verifica um mediador, uma medianeira, um intermediário. Bem, neste caso, quando lemos 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5, é necessário estabelecer. É necessário que saibamos em que sentido Jesus é chamado de único mediador. É preciso porque Moisés, ele também é chamado de mediador. E não é uma mediação que eu, a partir de uma interpretação de um texto, estou dando, não. Está lá. Vamos ao texto? Eu preciso saber em que sentido Jesus, São Paulo está dizendo que Jesus é o único mediador.
Até porque o próprio texto ele vai diferenciar a mediação de Cristo do tema, do contexto que São Paulo está falando. Quando chega no 5º versículo para dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ele quebra uma linha sequencial até o versículo 4. Então, essa aí, sobretudo, é uma grande razão para que a gente pare um pouco. Ei, calma, 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 calma. Precisamos pensar neste texto. Em que sentido São Paulo está dizendo que Jesus é o único mediador? Porque antes que ele chegue ao versículo 5º, ele está dizendo uma outra coisa. Mas antes de voltarmos a este texto, vejamos que Moisés, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 5, Deuteronômio 5, 5, vejamos lá o que é que diz. Deuteronômio, capítulo 5, você já achou aí, né? Vocês são rápidos, né? Deuteronômio 5, 5. O que é que diz? Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Basta aqui. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós. Literalmente, ele está sendo o mediador, o intermediário. Para vos notificar a palavra do Senhor. Onde é que ele entra aqui? Reconciliar duas pessoas, para transmitir uma mensagem de uma para outra pessoa. No caso, de transmitir uma mensagem de Deus para o povo. Você está vendo? Você não pode simplesmente, eu chego lá na sua... Você é um idólatra, você não pode pedir intercessão de santo, de Maria, porque aqui o texto, aí você não reflete. Né? Muitas pessoas não têm esse diálogo, essa familiarização com o texto bíblico. Muitas pessoas não sabem daquela resposta, aí faz como o pastor Sidney dizia, você crê na Bíblia, ela é a palavra, sim, é Deus, sim. Então olha aqui, há só o mediador entre Deus e os homens, só ele. Aí você vai, pega a imagem de Nossa Senhora, joga fora, a imagem de São Miguel, você pega a imagem de Santa Rita e põe num saco pro lixo, pro carro do lixo levar, ou então quebra tudo, faz um buraco e enterra lá no quintal, ou melhor, muitas pessoas vão enterrar longe, num lugar distante, que é para não serem contaminados. Tal é a situação. A seta maligna que é direcionada. Veja só. A atmosfera que paira dentro desta interpretação. Junto desta interpretação, vem outra. Quem presta culto, aí ele vai dizer que aquela imagem é um ídolo. Nós estamos aqui diante de um problema sério, queridos. Não é uma simples coisa. Eu tenho que parar, o texto está dizendo, pronto, está certo, acaba. Não. Aí aquela pessoa diz, olha, essa imagem que você tem aí é um ídolo. E quem presta culto a elas está prestando culto a demônios. Pronto, aí até quem não tem cabelo aparece cabelo para arrepiar nessa hora. O quê? Você está com um demônio dentro de casa.
E, sobretudo, quando as situações não estão correndo bem, né? E é só na vida, é só católico que está apertado? É só católico que ganha salário mínimo? É só católico que mora de aluguel? É só católico que adoece? É só católico que... Certo? Aí a pessoa pega aquela situação, né? Tá vendo? Você está sob maldição. Você está amaldiçoado. Porque o demônio está dizendo, olha só, você acende vela, ainda acende uma vela. Desconhecimento dos símbolos sagrados, dos símbolos litúrgicos, queridos. É muita coisa que a gente precisa. Meu Deus, já vai apagando vela com tudo e tira esse negócio daqui, acaba com esse negócio. É por isso. Aí o rapaz lá com a menina estão brigando, tá vendo? Por quê? Por causa disto. Tá desempregado. É por causa de tá aqui, olha. Aqui está a razão da maldição. Você não consegue nada, nada dá certo, e não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa entra. Com desonestidade bíblica. A pessoa pega um texto bíblico e, graças à sua desonestidade, ao seu livre exame, graças àquilo que o demônio coloca na mente daquela pessoa naquele instante, a inspiração que lhe dá, aquela pessoa faz um estardalhaço naquela casa, naquela família. E muitas pessoas não sabem, não têm ideia do pecado que estão cometendo contra Deus. Até porque sutilmente já entra um outro ponto. Olha aí como é a situação. Sutilmente já se vai dizendo: Deus vai te tirar desta miséria. Deus vai lhe dar uma casa nova. Deus vai lhe dar um emprego. E quando se aí começa a cercar as pessoas da terra. Eu não estou dizendo que estas coisas não são boas, queridos. Que a gente não precisa da casa boa, do carro, do emprego melhor. Não estou falando nada disto. Mas a religião é usada no pior sentido. No pior sentido. Olha, você está amaldiçoado ou amaldiçoada. Deus vai te tirar você de baixo e colocar em cima. Deus vai te tirar da posição de cauda e vai te colocar na posição de cabeça. Deus vai fazer de você uma águia e não uma galinha. Entende, queridos? Muitas pessoas destroem seus oratórios, jogam fora aquela imagem. Muitas delas que foram abençoadas. O sacerdote abençoou. Por causa de bens terrestres. Bens terrestres. É por isso. O que de fato vale a pena já virou secundário. É relativo. As coisas subjetivas, elas agora ocupam o centro da nossa vida. Então eu agora vou jogar tudo isto fora, destruir tudo isto aqui. Esaú perdeu a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilha. Cuidado. Não perca o céu pelos pratos de lentilhas, pelos guisados saborosos, pelas paneladas aceboladas, pelos guisados do Egito. Cuidado. Muitas pessoas estão fazendo isso. E o que eu conheço de pessoas
que estão lá embaixo, que estão passando fome. Que estão separando-se. Não é pouca, não são poucas, são muitas. Eu conheço. Então, observe como um texto, há um só mediador entre Deus e os homens. O culto aos santos está errado. E olha, isso aí é um ídolo. Ou seja, isso aí é um demônio. Você está com um demônio dentro de casa. Por isso que você está amaldiçoado. Você tem que sair desta condição. Você tem que renunciar. Aí a pessoa renuncia. Eu renuncio o Papa, eu renuncio Nossa Senhora, eu renuncio os santos. Ai, meu Deus do céu. Você já imaginou, querido? Você renunciar aos santos, os amigos de Deus, Nossa Senhora, a amiga por excelência de Deus. Eu renuncio Maria, eu renuncio o terço, o rosário, isso é coisa do diabo. E Satanás vai inspirando essas pessoas para fazerem as orações mais sórdidas, mais perniciosas, mais satânicas. Ou seja, é o dragão vomitando contra a mulher e os filhos da mulher. E a descendência da mulher. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Muitos católicos, porque não buscam conhecer a sua fé, são presas fáceis desses lobos devoradores. Que o que eles querem não é te levar para o céu. É provável que você adoeça, passe os piores problemas e ele não vai na tua casa. Mas quando você deixa de responder economicamente, deixa de contribuir, eita, não entrou, é arriscado ele ir lá. Ligar imediatamente, fazer uma visita ou mandar alguém. Ei, olha o dízimo. Aí já entra na cabeça da pessoa, mas é por isso, olha só, você está deixando de ser fiel a Deus. Chegou a primeira provinha, porque não é nele. Ele tem do bom e do melhor, mas ele quer mais. É uma cisterna insaciável. Ele quer aquela cordeira daquele homem, o único que tem. Ele quer mais, ele já é rico, ele tem, mas ele quer mais, porque é um ganancioso. A pessoa não se dá conta onde está, no meio onde está. Então ele vai lá, em vez de ele ir com um irmão que tem mais condição, em vez de ele meter a mão no bolso, o que está acontecendo, meu irmão? O quê? Para, tá aqui. Ele já chega, ele chega ele acusando. Em vez de ajudar, ele chega acusando. Chegou a provinha, meu irmão. Aí você já deixou de contribuir, de dar o seu dízimo, de fazer o seu sacrifício? E vai ficar pior. É muita covardia, queridos. Cuidado. Este texto, somente este texto, é suficiente. Inclusive para levar para o inferno. Somente este texto é mais que suficiente, inclusive para levar para o inferno. Porque você está negando a sua fé. E muitas pessoas estão negando a sua fé. Estão trocando o seu direito de primogenitura, a sua bênção, por um prato de lentilha, por causa de uma dor, por causa de uma situação. O que nos separará do amor de Deus? Que falaram de mim. O meu filho morreu por causa de quê? No dia que o meu filho estava morrendo, eu estava escutando o telefonema diabólico. Por causa de mim, por causa da minha esposa, que deixamos os caminhos de Deus para estar neste caminho de condenação. Ah, queridos irmãos, até hoje, pela misericórdia de Deus, não por mim, pela graça de Deus, ainda não saí do caminho. Cuidado. Não deixemos que nada nos separe
do amor de Deus. Eu volto com esse tema.